Alguns antropólogos mesmo dizem que a raça humana ela só se derivou e só se originou como raça humana a partir de 31 mil anos, esqueletos encontrados com 31 mil anos na Indonésia, que tinham, por exemplo, recebido cuidados. Como que a gente sabe isso? Esses esqueletos estavam com o pé quebrado ou com o fêmur quebrado e esse fêmur tinha sido colado, eles tinham colado. Isso só foi possível porque alguém cuidou desses homens enquanto outros homens coletavam e caçavam. E aí, se ele conseguiu sobreviver a ponto desse fêmur colar, é porque em algum momento ele recebeu algum tipo de tratamento de outros homens. Ou seja, poderia ser o princípio da enfermagem, né? Muito antes da escrita e de qualquer outro tipo de civilização. Nas civilizações antigas, como Mesopotâmia, Egito e Grécia, a gente tem a presença da enfermagem, e uma presença bem concisa mesmo, né? Homens e mulheres que eram cuidadores, que cuidavam. E aí isso vai se estender por toda a história humana. A medicina, ela é mais antiga que a enfermagem se a gente pensar no ponto de faculdades de medicina e de cursos de medicina. Mas a enfermagem é mais antiga se a gente pensar em o cuidado de um humano para com o outro. O que nos define, inclusive, dos animais como espécie humana é esse cuidado, é essa relação com o cuidar um do outro, com se preocupar um com o outro. Então, a primeira presença de uma enfermagem mais voltada para o trabalho, né, seguindo padrões, seguindo conceitos, ela vai aparecer na Guerra da Crimeia com a Dona Florence, que ela vai criar conceitos dentro de hospitais militares para tentar fazer com que os soldados tivessem uma sobrevida maior, e ela consegue feitos incríveis, assim, com coisas simples. Ela vai criar vários cursos de enfermagem depois da guerra pela Europa. Esses cursos vão chegar ao Brasil pelas colônias. Então é nesse momento que a gente vai ter a criação da profissão enfermeiro, que inclusive está muito relacionada à história da Santa Casa de Misericórdia, né? A Santa Casa de Misericórdia são os primeiros hospitais que a colônia vai receber, a colônia portuguesa vai receber. Já existia conceitos hospitalares em Portugal antes da criação da Santa Casa, mas a Santa Casa é também um primórdio. E como que funcionava esses hospitais Santa Casa? Eles funcionavam como um atendimento primário. Era muito uma questão de filantropia. Então o doente, quando era de uma camada muito baixa, ele ia para o Hospital Santa Casa e lá ele ia receber os cuidados da sua doença. Ele ia receber cuidados para cuidar das suas dores, ele ia receber um ou outro curativo, ele ia receber alimento, ele ia receber acolhimento. Mas quem fazia esse papel? A princípio, freiras das ordens de caridade e mulheres comuns. Depois, com a Dona Flores, né, com essa criação dessas escolas de enfermagem, vai começar a ter um pensamento da enfermagem como algo mais científico, então como um trabalho. Tanto que, se a gente for trazer essa história um pouco aqui para Passos, a gente vai ter duas Santa Casas. Uma Santa Casa do século XIX, que é uma Santa Casa muito mais voltada para o assistencialismo das pessoas que ela recebia, onde ela tinha, onde ela aplicava cuidados paliativos, mas esses cuidados eram feitos por leigos, pessoas leigas, né? Dentro de ensinamentos de algumas outras pessoas também leigas que aprenderam esse ofício com a vida. Mas quando a Santa Casa constrói um novo prédio e ela é reinaugurada em 1904, a gente recebe um grupo de freiras que basicamente continham dentro desse grupo enfermeiras com formação e enfermeiras sem formação. Mas as com formação ainda treinavam essas enfermeiras. Então vai ser um princípio da criação de um grupo de enfermagem dentro da Santa Casa de Misericórdia de Passos, que vão seguir preceitos, que vão seguir parâmetros, que vão seguir regras claras. Então a gente vai ter o quê? O princípio desse trabalho de enfermagem dentro da Santa Casa. A gente não sabe, não tem de forma concisa, em pesquisa nem nada, o número de enfermeiras formadas que vem com essa primeira leva de freiras. A gente sabe que tem algumas enfermeiras formadas, a maioria era leiga, mas a gente não sabe dizer, olha, a gente tinha metade do grupo, ou a gente tinha X% do grupo. Nessa época,
as formações de enfermagem eram muito voltadas para o trabalho em campo, em loco. Então, se a gente pensar um grupo de freiras compostas por enfermeiras formadas que tinham feito cursos e por não formadas, elas recebiam também essa formação aqui no trabalho em loco com os pacientes. E a princípio a enfermagem é que cria os parâmetros do funcionamento hospitalar da Santa Casa de Misericórdia de Passos. Né? Porque depois a gente vai ter, desde o princípio da Santa Casa de Passos, a gente tem médicos que atendem no hospital. Enquanto a gente tem um grupo grande de freiras, a gente tem um grupo muito pequeno de médicos. Em alguns momentos da Santa Casa, a gente tem figuras de médicos que vão passar aqui 2 vezes na semana para ver como esses pacientes estão. Então o atendimento em loco e o tempo real é feito pela enfermagem. Eu formei em 1960 na Universidade de São Paulo, que na época ainda não era considerado a enfermagem nível superior. No término do meu curso, foi aprovado e passou, que na época o pessoal chamava o enfermeiro, a enfermeira de alto padrão. Na ocasião não tive outra opção e eu nem sabia que existia escola para enfermeiros, formar enfermeiros. Eu achava que o pessoal aprendia assim dentro do hospital. Não, tem o curso ao lado do Hospital das Clínicas. Eu fiz o exame de admissão, fui aprovada e era internado, então fiquei 4 anos morando, estudando, me preparando para ser enfermeira. O doutor José Lemos, que estava construindo o Hospital São Lucas, lá em cima, uma maternidade. E ele via, eu era a única enfermeira formada aqui em Passos. Tinha uma irmã Semida, que parece que ela tinha o curso também. Terminado o Hospital São Lucas, ele me convidou para ir fazer a coordenação lá do hospital. A Santa Casa, na época, a gente falava arrendou, mas alugou o São Lucas. O São Lucas passou a ser um anexo da Santa Casa, que com médico seria uma maternidade, mas acabou sendo um hospital geral. E no acordo que ele fez com a Santa Casa, era eu, o doutor Zé Reis e o Zé Geraldo, os 2 já falecidos, que deveria permanecer na equipe. Isso foi um acordo na época dos 2, do médico com a direção da Santa Casa. Lá eu permaneci lá para acho que uns 3 anos, como anexo. Então, a partir daí, eu passei a ser funcionária da Santa Casa. Eu me preocupava muito nesse sentido do pessoal que trabalhava, que fazia o atendimento, não ter o conhecimento básico adequado para isso. Então, o que eu fazia? Eu reunia depois do horário de trabalho, uma sala, eu reunia aquelas funcionárias que eram da limpeza, que trabalhavam na portaria, que tinham um certo interesse, eu reunia e dava aula básica de enfermagem. E nessa época a Santa Casa começou a construir o que é hoje a F, a G1 e a G2. Terminada a construção, o que foi feito? Nós descemos, vim como coordenadora, que não tinha enfermeiro aqui. Porque antes as irmãs é que mandava. Tanto que eu tive a minha primeira filha aqui, quem fez o parto foi a irmã. Aí eu tinha o centro cirúrgico, que tinha que organizar o centro cirúrgico, que é o mais, mais específico. Aí nós convidamos a Cecília para vir, porque eu sabia que ela gostava de centro cirúrgico, que ela trabalhava no Hospital São José. Aí eu tirei ela de lá. Olha, a minha vida inteira, desde pequenininha, desde quando eu me entendi por saber o que queria, eu falava, eu vou ser enfermeira. Eu gostava muito de cuidar das pessoas. Meu pai era assim, meu pai gostava muito de cuidar das pessoas e ele sempre me levava com ele. Meu pai não era enfermeiro, mas ele cuidava. Naquela época a gente morava numa cidade pequena chamada Dores do Indaiá, foi onde eu nasci. E lá, assim, os recursos eram muito poucos, né? E ele então
ficava cuidando das pessoas que estavam enfermas, ele ajudava, ele providenciava médico, e eu acompanhei ele durante todo o tempo, e eu sempre falava, eu vou ser enfermeira. 29 anos que eu passei para a coordenação de enfermagem, né? Antes disso eu trabalhei 6 anos, depois mais 2 anos. Eu tive 2 saídas da Santa Casa, tá? A minha história aqui começou com a dona Lili, né? Ela falou, eu estava na minha casa, aqui em Passos, eu morava no Itaú, depois eu mudei para cá, eu estava na minha casa e ela chegou lá em casa para me convidar para vir coordenar o centro cirúrgico da Santa Casa. E no momento eu não estava trabalhando e eu falei, vou, não vou, né? Mas eu vim visitar a Santa Casa, conversei muito com ela e decidi que eu viria. Então eu vim para coordenar o centro cirúrgico. Naquela época, quem coordenava o centro cirúrgico era a Bástara. A Bástara passou para o berçário e eu fiquei no centro cirúrgico, né? E eu fiquei no centro cirúrgico desde 82 até 88. Foi a época que eu fiquei lá no centro cirúrgico. Aí eles me falaram que estavam me chamando porque eles queriam que eu assumisse a coordenação de enfermagem da Santa Casa. Naquela época, a coordenadora era a Dirce. A Dirce estava saindo, né? E eles precisavam de uma coordenadora para a enfermagem. Eu fiquei assim com medo porque eu gostava muito era de centro cirúrgico. Eu não tinha muita vivência fora do centro cirúrgico, né? E eu conversei com eles e perguntei se durante um tempo eu não poderia ficar no centro cirúrgico e na coordenação, para ver se eu ia me adaptar e assim eu fiquei. Fiquei durante 1 ano no centro cirúrgico e na coordenação. Mas eu não sabia nada, eu não sabia fazer uma injeção, não tinha noção nenhuma. Eu queria trabalhar na Santa Casa. E eu cheguei a procurar, só que eu tinha 17 anos. E aí, naquela época, não tinha, eles não faziam, não admitiam ainda uma pessoa com 17 anos. Você tinha que ter 18 anos para você entrar, né? E eu esperei um pouco para dar os 18 anos. Antes, um pouquinho dos 18 anos, eu vim e pedi para entrar na Santa Casa. Ela trabalhava no centro cirúrgico. Nessa época, o centro cirúrgico tinha 2 salas de cirurgia. E eu queria ir para o centro cirúrgico, né? E aí eu cheguei, a dona Lili era a enfermeira coordenadora da Santa Casa, e ela me disse, olha, no centro cirúrgico não é fácil entrar, então você tem que passar por muitos outros setores, o centro cirúrgico é muito específico, né? E você vai ter que passar por outros setores. Eu falei, não, eu estou disposta a passar por onde for preciso para ir para o centro cirúrgico. Eu não tinha curso nenhum, se você quiser, você tem que fazer um curso de atendente, de enfermagem, né? Era o curso mais, né, o melhor, o que tinha na época, e aí depois, se você aprender, a gente vai ver o que faz. E aí eu fui para fazer o curso de atendente. Antes do curso de atendente eu já entrei ainda faltando alguns meses para 18 anos. E fui para enfermaria, chamava-se MH, era uma enfermaria bem grande, onde tinha um quarto grande para homens e o outro para mulheres. E eu comecei a aprender ali, tinha a chefe lá desse setor, ela era atendente de enfermagem também. Ela já estava aqui há muitos anos, né? Nessa época, ela falou, olha, você vai aprender, mas assim, injeção de jeito nenhum, enquanto você não fizer o curso, né? Então, a injeção era uma coisa assim, que você tinha que saber fazer, né? Lógico. E aí, eu só dava banho, eu ajudava nos curativos. Isso foi, assim, um tempo grande fazendo isso. E tinha uma pessoa que fazia medicação em todos os turnos, né? E essa pessoa que fazia medicação em todos os turnos, um dia faltou no serviço. E eu prestava tanta atenção, meu sonho era tão grande que eu queria fazer medicação. E eu cheguei na chefe e falei para ela, chamaram ela em casa, foi um final de semana, ela estava até de folga. E aí ela falou assim, não, você não pode fazer, de jeito nenhum, você não sabe. Eu falei, deixa eu fazer para você ver, e se eu fizer bem, tudo bem, se eu não fizer, né, não tem problema. Não, mas aí teve aquela resistência, ela falou assim, então faz que eu vou ver. Nós tínhamos, eu lembro direitinho, tinha 22 idosos ali.
Eu fiz medicação nos 22 idosos. Eu fiz os 3 primeiros, assim, funcionando veia, soro, né? E aí quando ela viu que eu fazia na técnica, que eu fazia certinho, ela falou, pode fazer em todos. E a partir de amanhã eu quero você aqui, já assumindo essa atividade. E aí surgiu a vaga no centro cirúrgico. Alguém saiu, inclusive era uma freira que trabalhava lá dentro, e ela saiu do hospital, ela já estava mais idosa, enfim, ela saiu. E eu fui para o centro cirúrgico. Cheguei no centro cirúrgico, eu fui um dia. No outro dia, uma pessoa que estava na CME entrou de licença médica. Me voltaram para a CME, sabe? E aí eu fiquei esperando até que a pessoa voltasse. A pessoa voltou, aí eu fui para o centro cirúrgico. E eu estou agora há 42 anos dentro do centro cirúrgico, né? Eu tenho 44 anos dentro da Santa Casa. 2 anos eu saí, que eu fui montar um centro cirúrgico numa cidade aqui próxima. Na época me indicaram para montar uma sala de cirurgia lá. E depois disso eu voltei e continuo no centro cirúrgico até hoje. Eu fiz faculdade na Universidade Católica de Belo Horizonte. Me especializei na Católica do Rio de Janeiro. E depois, mais ou menos em 1983, eu fui convidada para vir trabalhar na Santa Casa. Trabalhei aqui de 83 até mais ou menos 86, saí, depois voltei e fiquei até 97. Quando eu entrei, algumas ainda usavam o hábito. Eu não sei se elas tinham curso superior, mas eu acho que não, eram todas cuidadoras, né? Para gente dizer. Elas davam assistência espiritual e trabalhavam na enfermagem. Não eram todas, não. A que ficou mais assim na parte de assistência espiritual, eu lembro que era a irmã Verônica. A segunda vez que eu entrei, estava construindo a ala F. 80% era atendente. 20%, mais ou menos, era enfermagem. E nós éramos 6, 8 enfermeiras. Aqui não tinha cirurgia cardíaca na época, né? O bloco cirúrgico era menor, mas a assistência mesmo aos pacientes de Passo Região era toda especialidade, desde que tivesse o profissional médico para dar o atendimento. Às vezes eu fico em casa na memória, eu lembro das aulas direitinho da maternidade, do centro cirúrgico antigo, que era 3 salas. Você, para ir na terceira, você tinha que atravessar as 2 salas para chegar à sala de esterilização. É muito pequeno, é tudo difícil, a sala de parto pequenininha. Foi uma evolução rápida. Veio a tecnologia ajudando. Foi assim, muito rápido, sabe? Uma coisa, às vezes eu fico pensando como nós fazíamos o tratamento naquela época e hoje. A gente usava naquela época fazer uma injeção com agulha de mental, aí eu tinha uma pedrinha, eu ainda fazia a pontinha. Eu sempre orientei esses alunos, gente, vocês têm que acompanhar, têm que estudar, têm que evoluir, porque na área de saúde você vê, cada dia você observa, vê notícias, né, de tratamentos novos, tratamentos aí. O soro tinha um frasco, a gente tinha que esterilizar o frasco, para colocar o soro, a borracha lá. Não, luvas. A gente remendava luvas. Eu não sou Lucas, pegava as luvas de borracha do cirurgião, tinha colinha, eu emendava, eu colava, eu comprava carretel de linha e fazia os fios pretos, fio de algodão para fazer sutura. Tudo você tinha que reaproveitar, você tinha que procurar meios de substituição. Na minha época de estudante, que era no Hospital das Clínicas, eu lembro até os fios cirúrgicos, era tudo esterilizado em solução antisséptica, sabe? Coisas.
Eu falo, gente, eu comento, sempre converso com a minha filha, que ela é enfermeira também, no trabalho. Eu falo, como que mudou, né, da época que nós começamos. A gente fervia seringa, nós tínhamos um nebulizador, sabe? Fervia seringas, fervia as pinças para fazer curativo, tudo ali, você ia lá, tirava, usava, depois tornava usado. E a gente não observava, assim, muitas complicações. Eu prezava muito o atendimento às famílias dos pacientes. E muitas vezes a parte de enfermagem preocupa com o paciente, esquece que a família está precisando mais de ajuda do que o próprio paciente. Outro dia até um médico me ligou, ainda comentou isso. Falou, Lili, mas você ensinou tanta gente, ajudou a dar a profissão a tanta gente. Eu falei, a minha missão foi essa, cumprir. Eu me lembro que um dia a minha mãe falou comigo assim, não, você vai ser médica. Eu falei, não, eu não vou ser médica, eu vou ser enfermeira, porque eu quero dar assistência para as pessoas doentes. E essa minha trajetória foi assim muito firme, sabe? Eu nunca mudei de opinião. Então nós viemos para Passo e foi nessa ocasião quando a dona Lili, né, me chamou lá para vir para Santa Casa. Era assim bem difícil, né? Como a dona Lili mesmo falou, eu ainda peguei essa época de ter que amolar a agulha na pedra. Eu consegui realizar o meu sonho. Por quê? Porque eu evoluí a cada ano que passou, eu consegui evoluir. Eu não fiquei parada, né? E aí eu conseguia ver aquela menininha, né, que falava, eu vou ser enfermeira, eu consegui ver o meu sonho se realizar. Que eu sei tudo? Não, é impossível, né? Ninguém sabe tudo, tem muita coisa. A enfermagem está evoluindo demais e muito rápido, né? Então tem muita coisa que a gente talvez não consiga acompanhar. Mas dentro daquilo que é o possível, eu tenho acompanhado a evolução da enfermagem. A enfermagem é uma missão e como missão a gente tem que cumprir aquilo que Deus deu para nós, né? Ele nos deu a missão de cuidar das pessoas, de dar assistência, né, às famílias, aos pacientes e com muita qualidade, com muito carinho, né? Não adianta nada você cuidar de uma pessoa só por estar cuidando, pensando assim, eu estou aqui no fim do mês, eu vou receber meu salário, né? Isso não é enfermagem. Eu sou muito feliz, não me arrependo nem um minuto. E eu passo isso para minha família, eu conto isso para eles e me emociono todas as vezes, porque a minha vida como enfermeira foi um sucesso, foi uma vitória, foi uma dedicação, né? Eu nunca deixei de fazer aquilo que seria para o paciente ou para a Santa Casa para fazer uma coisa minha, não. Eu sempre, depois de Deus, né, que é a nossa primeira pessoa, né, a primeira coisa que a gente tem que amar, né, acima de todas as coisas, eu sempre pus a Santa Casa como prioridade. Isso me satisfaz muito. Que a Santa Casa só foi crescendo, né? Então, qual é a necessidade? De estudo, muito estudo, admitir novos profissionais. A Santa Casa é a referência da cidade, né? Em termos de desenvolvimento. Ela acompanha até hoje esse avanço na tecnologia, ainda continua, né? Porque eu acho assim, a medicina não para. Então, a enfermagem tem como obrigação acompanhar essas evoluções da medicina, que é a tecnologia avançada na parte de assistência por computação, exames mais sofisticados, tudo isso a enfermagem não pode parar, tem que continuar se atualizando. Para dar assistência ao paciente, ela tem que ter vocação.
senão ela não aguenta, né? É a mesma coisa o médico. Se não tiver vocação, ele não vai responder aí às necessidades do paciente. E assim, a Santa Casa na época era bem, a gente tinha bem menos funcionários, né? A gente tinha poucas enfermeiras, eu me lembro da época de 6 enfermeiras, quando eu entrei eram 6, depois passou para 13, e aí depois, hoje, realmente a gente estava faixa de 280, me parece. Então, assim, essa evolução eu consegui acompanhar ao longo dos anos, né? A gente tem muitas coisas que marcam, né, a nossa vida, a nossa trajetória aqui dentro, né? E uma das coisas que me marcou, né, que até hoje eu me lembro muito bem, é de um milagre, né, que o pessoal sempre fala, né, que foi um milagre, e foi inclusive o padre foi canonizado, né, que foi o padre Aníbal de França, né? A filha de um médico, ela teve um problema muito sério na Santa Casa, ela teve uma doença, ela teve que fazer uma traqueostomia, né? E ela sangrava muito, e ela foi internada na UTI, e ela estava muito mal. E eles, mais ou menos 11 horas da noite, eles tiveram que levar ela para o centro cirúrgico, com sangramento intenso, e eu estava no centro cirúrgico de instrumentadora. Eu instrumentei essa cirurgia, a gente começou mais ou menos em torno de 11h30 da noite, às 23h30, e nós fomos terminar às 8 horas da manhã. Então, assim, foram vários médicos, várias equipes entrando, né, na cirurgia, e me lembro muito, vou citar o nome de uma pessoa que foi muito pioneira na cirurgia, né, Dr. Roberto Maia, Dr. Weber, Dr. Eurípides, Dr. Flávio Ribeiro, né, Dr. Walter Alvarenga, que ficou na sala o tempo todo, né, e essa menina saiu, e eles falaram assim, enquanto ela estava em cirurgia lá no bloco, né, o pessoal fazia vigília em volta da Santa Casa, carregando o santo Aníbal, a foto do padre, né, Aníbal, e eles faziam essa vigília em volta da Santa Casa e rezando por essa menina que estava lá. Alguém pediu, as freiras da época, né, eu não me lembro nomes agora, mas eu sei que a gente às vezes até ouvia o pessoal chegando, olha, o pessoal está aí fora rezando e pedindo. E ela, de manhã, 8 horas, ela foi para a UTI novamente. Hoje eu sei que ela está aí, está super bem. Eu vi um depoimento dela há pouco tempo, né? Então isso é uma coisa assim, muito gratificante, a gente saber que participou desse fato, né? Estar aqui até hoje, para mim, nunca foi nenhum sacrifício, sabe? De levantar todos os dias, 6 horas da manhã, às vezes deixava os filhos com outras pessoas, né? E vinha para cá trabalhar. Sempre foi assim, uma satisfação muito grande. Até hoje eu sinto a mesma coisa quando eu levanto às 6 horas da manhã e venho trabalhar. Eu não escolhi enfermagem porque eu não queria medicina, eu escolhi enfermagem por um ideal, porque eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço. Trate o paciente como se fosse alguém seu, sabe por quê? Ele é o amor de alguém. Ele é o filho de alguém, ele é o pai de alguém, ele é a mãe de alguém. Você gostaria, como que você gostaria de ser tratado? Ou que você gostaria de tratar a sua mãe, o seu pai? Como você gostaria que eles fossem tratados? Tenho 41 anos de formada na enfermagem. Fui da primeira turma de graduação da enfermagem na antiga Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia de Passos. A minha vida profissional ela sempre foi na área da saúde pública e na área do ensino. Em 2022, quando a Santa Casa me procurou com o desejo de criar a Faculdade Santa Casa de Passos, eu fiquei muito feliz de estar à frente disso, porque eu entendo que esse é um grande legado para o município de Passos. Passos já conta com outras universidades, mas a Faculdade Santa Casa de Passos, né, dentro desta evolução da instituição Santa Casa, nesses 160 anos, né, desse período todo, seria assim, um grande legado que eu poderia estar contribuindo. A instituição ela conseguiu uma nota 5 no MEC, que é uma nota máxima.
onde avaliou toda a nossa infraestrutura e principalmente a responsabilidade com o ensino que a mantenedora, que a Santa Casa já tem desde sempre. O curso de enfermagem vai ser, está sendo o primeiro dentre tantos na área da saúde. A faculdade, ela representa para a instituição um canal de crescimento, um canal de aperfeiçoamento, um canal de capacitação tanto dos colaboradores quanto dos possíveis colaboradores que ainda estão por vir fazer parte dessa família Santa Casa. O que eu vejo de futuro é a gente atender uma demanda de mercado da região, da área da saúde e poder contribuir aí para cada vez mais melhorar o sistema de saúde. Eu vejo esse futuro de qualidade. Eu acredito que daqui uns anos, quando eu já não estiver mais à frente e a gente vai ouvir, a gente vai ficar muito feliz de falar, eles continuam com o projeto visando a qualidade. Tenho 20 anos de formada em enfermagem. Eu me formei na USP de Ribeirão Preto em 2005. Depois de lá fui para São Paulo, onde fiz minhas pós-graduações, especializações. Me mudei para Passos em 2013. E quando cheguei aqui, a instituição que me abraçou profissionalmente foi a Santa Casa. Trabalhei como enfermeira estomaterapeuta no Hospital Regional do Câncer. Em 2022, eu recebi o convite da equipe da Santa Casa, na época o Marcelo Soares e a professora Ambrosinda, que estavam à frente do projeto de implantação da Faculdade Santa Casa de Passos e da construção do projeto pedagógico do curso de graduação em enfermagem. Então, fiquei muito honrada com o convite feito por eles e integrei o NDE desde então para construir aí, junto com a equipe, o projeto pedagógico do curso. Nesse ano de 2025, a gente iniciou então o trabalho aí na graduação com a primeira turma do curso de graduação em enfermagem. A gente percebe a evolução da enfermagem ao longo dos últimos anos. Desde o início, como a gente viu aqui nesse documentário, a gente tem acompanhado os relatos, das pessoas, as histórias de personalidades importantes da enfermagem aqui no hospital, na Santa Casa, aqui na cidade de Passos. E a gente percebe a evolução do enfermeiro, da equipe de enfermagem em todo esse contexto geral da saúde. Então eu penso que o enfermeiro do futuro, o enfermeiro que nós estamos formando hoje, que esse enfermeiro, ele precisa ter uma formação completa e muito diferente do que a gente esperava há 20 anos atrás, quando eu me formei, por exemplo. Hoje em dia o enfermeiro ele tem que estar preparado para utilizar a tecnologia, para trabalhar com aplicativos, para trabalhar com inteligência artificial, ser formado dentro de uma metodologia ativa, com simulações realísticas. Então, tudo isso faz parte do nosso contexto de ensino atualmente. Mas ele tem que ser um enfermeiro que não pode perder aquela essência que nós aprendemos lá na história da enfermagem, que se iniciou com a enfermagem moderna, com Florence Nightingale, que é a essência do cuidado, de atender, de atuar à frente de uma pessoa, de um ser humano com seus familiares, e essa essência do amor, isso ele não pode perder.